meu nome é Celcinho, esse aqui é o nosso canal Botafogo Sem Mimimi. Eu já te peço, se inscreve no canal, ativa o sininho da notificação, compartilha os nossos vídeos e dá like, muito like, like é a linguagem do YouTube. É assim que o nosso canal vai ter aquele crescimento, graças à sua participação, graças à sua interatividade, graças ao seu like. Lembrando que aqui nós só fazemos um conteúdo por dia e aqui nós só falamos do Botafogo. Hoje é quarta-feira, dia 23 de julho. E nós estamos aqui para dar continuidade aos nossos vídeos. Bom, você sabe, o Botafogo está no momento de preparação, né? Essa semana para o Botafogo é uma semana de preparação. Tem jogos da eliminatória ali, né? Do playoff, vamos colocar assim, o nome correto é esse. O playoff da Sul-Americana, onde os times que não se classificaram na Libertadores, aqueles times que ficaram em terceiro colocado na Sul-Americana, vão disputar uma vaga para dar continuidade ali pelas oitavas de finais da Libertadores. E aí ontem nós já tivemos jogos do Vasco, jogo do Bahia, os dois times foram eliminados, o Vasco e o Bahia, e aí por conta desse calendário, hoje tem uma rodada do Brasileirão, começa hoje a rodada do Brasileirão, mas por conta desse calendário alguns clubes não vão atuar hoje. Então é o caso do Botafogo. O Botafogo enfrentaria o Grêmio, mas o Grêmio também tem um compromisso por este playoff. Então o jogo do Botafogo e Grêmio foi adiado. E aí o Botafogo tem aquela semana cheia, né? Que o nosso técnico, o David Ancelotti, comentou na sua entrevista, no seu pós-jogo contra o Sport. Ele falou, poxa, pela primeira vez eu vou ter uma semana cheia, e aí eu vou poder colocar e ajustar algumas ideias, né? Porque o treinador, ele precisa ter as suas estratégias, ele precisa ter a sua metodologia. E muitas vezes não tem como você aplicar aquilo nos treinamentos. Por quê? Porque é jogo na quarta, jogo no domingo. Jogo na quarta, jogo no domingo. Então quando joga na quarta, você tem segunda e terça para descansar, porque você jogou ou no sábado ou no domingo. Então você precisa da segunda e da terça para descansar, para recuperar. Então o treinamento que é feito na segunda e na terça é um treinamento regenerativo. Mas como falava ali o Renato Paiva, né? Ele falava, e eu entendi muito bem o que ele queria dizer com isso, é treinamento a passo. Cara, eu tenho que dar treinamento a passo, quer dizer, os jogadores não podem se movimentar, eles não podem correr, eles se posicionam, eu explico, você corre para lá, você corre para cá, a cobertura tem que ser feita dessa forma, e o jogador ficaria observando dentro do campo para ter uma visão aerodinâmica, né? Aeroespacial ali, né? Do espaço que ele tem para percorrer, para ocupar. Então esse seria o treinamento a passo. Não tem como você botar um jogador que jogou 90 minutos, aí você soma os acréscimos, aí você bota que ele jogou 100 minutos de uma partida extremamente difícil, extremamente competitiva, né? Então disputada, uma partida extremamente disputada. E aí você, o jogo contra o Sport, olha o campo como estava pesado, olha a chuva que caiu. Cara, é muita sobrecarga, então você não pode fazer aquele treinamento. E aí, graças a essa confusão do calendário, surgiu para o Botafogo 5 dias para se trabalhar. Nós vamos enfrentar na próxima rodada o Corinthians. Não vou falar de Corinthians porque aqui não interessa Botafogo. Mas eu quero falar também com você e noticiário, né? Notícia das mídias botafoguenses, mídia interativa, mídia tradicional, tudo que fala do Botafogo, você sabe, eu sou inscrito, então eu te peço, se inscreve aí no canal, dá like, cara, muito like, o YouTube vai distribuir para muito mais pessoas. Mas o que importa também é que você bota o nosso vídeo aí nos grupos do WhatsApp, pede lá pro teu amigo
distribuir nos grupos dele. Às vezes você participa do grupo, tem uma pessoa aqui que participa de outro grupo que você não participa. Então você pede para ele, cara, bota esse cara lá, vamos ajudar. Né? Vamos ajudar. A internet é um terreno muito difícil. Eu sei que os meus vídeos não são muito elaborados, né? E aí, em alguns momentos, eu fico até olhando, dando até graças a Deus. Eu vi aí, e aí já estou mandando aqui a minha força para o nosso amigo Manel, né? Do canal do Manel, que está sendo aí vítima de uma situação de internet, que quer inclusive derrubar o canal dele. Cara, então é muito difícil você fazer os vídeos. Você vê que eu não boto nada, não boto imagem de ninguém, procuro, entendeu? Eu faço tudo porque eu não entendo nada, primeiro. E aí eu tá arriscado a botar um vídeo com direitos autorais, um vídeo que tem uma música que tem direitos autorais. Cara, eu não quero me comprometer, eu quero conversar com você, eu quero dialogar, eu quero dar minha opinião. E aí você vai lá nos comentários, faz lá também, diz o jogador que você gostaria. São muitas situações. Bom, então eu lembro nos vídeos que eu fiz, e o vídeo é o vídeo 517, eu falei ontem para você que eu ia procurar esse vídeo, é o vídeo 517, onde eu disse que 13 jogadores do Botafogo ainda precisariam sair. Depois eu contabilizando melhor, ainda achei que tinha que sair mais. Mas alguns vão permanecer, né, por conta aí de uma boa atuação, de uma necessidade do David contar com aquele jogador, porque não tem ainda uma contratação. Você sabe que o Botafogo procura contratações, né? Aí todo mundo está dizendo que são um zagueiro pela direita, mas parece que é o Dantas. Eu, se fosse o Botafogo, eu aceleraria. Porque quanto mais rápido o jogador chegar nesse período de janela, mais rápido ele vai se ambientar e vai se credenciar a ser utilizado. Né? Isso é importante. Então, eu apressaria ali com o Dantas. Cara, eles pediram, você ofereceu 6, eles pediram 8, bota 7. Aí tu vai lá, conversa, cara, e traz logo o jogador. O que eu falo? Jogador que você quer e jogador que são oferecidos. Esses que são oferecidos, cara, o empresário tem que ir lá no clube e fuçar o clube lá. Meu irmão, tem que baixar o preço, o jogador tá encaminhado, tá tudo certo, vamos lá. Tem que... Esse é por conta do empresário. Que inclusive tem empresário aí falando besteira do Botafogo sem ter um jogador sequer dentro do Botafogo. E tá falando besteira. Então, esse é o detalhe, cara. Quando o jogador é oferecido, já chega pro empresário e fala, meu irmão, nós não nos envolvemos em nada. Você vai lá, ajusta o melhor preço pra gente e depois vem conversar com a gente. Acabou. E tem aquele jogador que você quer. Aquele jogador que você quer, ele custa 10 milhões. Você tem que ter os 10 milhões. Não é que você vai pagar os 10 milhões, mas você tem que ter os 10. Porque você oferece 6, o cara pede 10. Você oferece 7, o cara continua pedindo 10. Você oferece 8, o cara já pede 9. Entendeu? Aí você vai dar 8,5, o cara continua no 9 e vai até você pagar 9. Você não pagou 10, mas também não pagou o preço. Entendeu? Você chegou nesse. Mas você precisa ter os 10. Porque se você quer aquele jogador, o ideal é que você chegue lá nos 10, porque logo que mostra o interesse, sempre aparece alguém querendo também disputar aquele jogador com você. Então você vai lá e paga os 10, porque aí você quer o jogador. Você tem que comprar. Então eu falava de 13 jogadores. E desses 13 jogadores, por incrível que pareça, todos eles já estão indo embora. Todos eles. Olha só, Serafim já foi para os Emirados Árabes. Cauã Lindes está indo inclusive agora para o Molenbeek. Rafael Lobato foi lá para o Rio Ave. E Arlen está indo também lá para o Penafiel, sei lá, um time lá de Portugal. Juan Cruz está indo para os Estados Unidos. Elias Manuel já foi, não sei nem para onde foi. Patrick de Paula também já foi pro Estoril. Patrick de Paula está indo para o Estoril. Segovinha está indo para o Molenbeek. Falta o Raul, que é o goleiro. Parece que o contrato dele termina no final do ano. Parece que ele vai mesmo.
E se o Botafogo não negociar, quando chegar mais tarde, o cara vai fazer um contrato lá com outro clube e vai embora. Ainda tinha o Diego Hernandes, que também já está indo para algum time aí, para o Remo. Diego Hernandes está indo para o Remo. Tem outro jogador nosso que também foi para o Remo. Então o Botafogo, eu falava que eram 13. Mas ainda tem mais, né? O Newton tem que jogar mais, é o que eu falo. Não é que o cara não sirva, mas é que o Botafogo tem que elitizar o seu elenco. Aí você vê, eu já falei sobre e insisto em falar sobre o Federico Redondo. Insisto em falar sobre o Federico Redondo. Agora me veio à cabeça de um outro centroavante que eu também já falava, que era muito requisitado, mas acabou que ninguém contratou, que é o Arce. É o Arce. Esse jogador, o centroavante. Eu não sei qual o time dele agora, mas eu vou procurar. É o Arce. Ele é chamado de... Ele é até da seleção paraguaia. Ele é titular e o Pita é reserva dele. O Arce é o titular e o Pita é reserva. Então esse Arce seria um bom jogador, já que nós temos o Cabral. O Mastriani seria outro jogador que também teria que sair, porque não mostrou para que veio. Eu gostava muito no Mastriani no Atlético Paranaense. No outro time dele, América Mineiro. Cara, o Mastriani chegou a ser um dos artilheiros da Copa Sul-Americana. Para você ter uma ideia, o cara sabe fazer gol. Mas vai perdendo aquela motivação, vai perdendo a sua energia, vai se entristecendo. Então tem que se ver o que está acontecendo com o Mastriani. O Mastriani não é mau jogador, cara. O cara que chega a ser artilheiro da Sul-Americana pelo América Mineiro, fez muitos gols no Campeonato Brasileiro pelo América Mineiro, cara, não é um mau jogador. Mas aí tem o Arce. Cara, chega lá, meu irmão, vem pra cá. É um excelente jogador o Arce. Faz muitos gols. Pode chegar no time lá e não fazer gol nenhum. Cara, isso eu não sei. Então, o Arce. Mas tem outros que eu ainda não pesquisei. Então o Botafogo está atrás de um zagueiro, já falei do Dantas, de um volante, já falei sobre Federico Redondo, de um ponta. Aí ponta direita, rapaz, realmente é uma posição muito difícil. Eu lembro que eu fazia os vídeos, eu tenho vídeos bem antigos, onde eu dava uma noção, né, para você, para mim, servia para mim, para você, de situações de jogadores que atuariam naquela posição e que poderiam servir ao Botafogo. E eu lembro que na ponta direita, cara, eu não tinha encontrado ninguém. O único que eu tinha encontrado era o Ademir, que hoje está no Bahia, né? Esse Ademir também era do América Mineiro, foi pro Atlético Mineiro e hoje está no Bahia. Eu falava, cara, é muito difícil jogador nessa posição. O jogador que hoje nós entendemos que seja o jogador ideal, assim, para jogar no modelo moderno, né? Jogadores com pé trocado. Né? Jogadores com pé trocado. O jogador de profundidade, ele precisa ser muito bom, cara. Ele tem que ser muito driblador para ele poder chegar na linha de fundo. Porque hoje em dia você tem formas de marcação que você dá o espaço para o cara correr, ele só vai correr para aquele lado e você já sabe o que ele vai fazer quando chegar lá. Então ele tem que ser muito bom jogador para chegar ali e cortar, ele tem que saber finalizar muito bem com a perna esquerda, porque ele vai levar sempre com a perna direita, e geralmente com a perna direita, se ele está na ponta direita, ele vai levar para fora, né? Então ele tem que ser muito rápido, tem que ser muito veloz, tem que saber fazer o facão com boa mobilidade, São poucos os que sabem fazer esse trabalho, né? São poucos, muito poucos mesmo. Tem que ter uma excelente finalização de perna esquerda. O Júnior Santos era um jogador desse, né? Ele tinha muita velocidade para levar a bola para fora com a perna direita, que é a preferencial, mas ele concluía muito bem com a perna esquerda. E melhorou muito, porque ele procurou se aprimorar com a perna esquerda. Então melhorou muito no ano em que nós fomos os campeões.
no ano anterior, ele foi praticamente um fracasso, porque sempre procurava a pior jogada, que era levar para a perna esquerda. Todo mundo já conhecia, aí e ele não concluía tão bem, então foi um fracasso nesse sentido. Então o Botafogo está procurando o ponta direita e o centroavante. E talvez um meia, né? Um meia ofensivo, né? Meia ofensivo. Então, o meia ofensivo, cara, é difícil você encontrar, não é fácil você encontrar. Também surgiu aí um comentário que poderia ser o Ziyech e o Lucas Vazquez. Eu acho até que o Lucas Vazquez, eu vou citar aqui o exemplo do nosso rival aqui da Gávea, o seguinte, cara, o Ancelotti, o David Ancelotti, ele tem muitos contatos com jogadores do Real Madrid. E o Lucas Vazquez está ficando livre lá no Real Madrid. Então pode ser que um telefonema, né, do Ancelotti, até do Ancelotti pai, para o Lucas Vazquez, pode surtir efeito sim. Pode surtir efeito sim. Assim como o Saúl, que é do Atlético de Madrid, chegou ontem aqui para jogar no Flamengo. Chegou. Por quê? Estava livre no mercado, o Felipe Luiz, que já jogou com ele, ligou. Cara, eu sou o técnico, tem uma oportunidade boa aqui para você. Vem aqui comigo, vem me ajudar. E o cara vai. Então o Lucas Vazquez tem uma possibilidade. O Ziyech eu já acho mais difícil. Mas seriam dois jogadores ali, um dos dois, cara, de altíssimo nível. O Lucas Vazquez, ele joga tanto de ponta como de lateral e como de meia. É um jogador espetacular. O Ziyech eu acho que já joga mais como ponta direita mesmo, com o pé na esquerda. O Lucas Vazquez não, é destro, mas sabe jogar como ninguém, sabe fazer gol como ninguém. É um jogador que eu falei, sabe jogar como profundidade, mas sabe fazer gol. Entendeu? Sabe fazer aquele controle aí no meio campo, sabe jogar dessa forma. 4-2-3-1, né? Seria um excelente jogador. Então, dentro desse aspecto aí, o Botafogo está procurando esse tipo de jogador. O centroavante, eu falei, cara, vai lá no Arce, né? Não sei se é Garcia Arce, é o nome dele, eu esqueci o nome dele. Mas amanhã eu vou trazer, porque nós não temos muitos assuntos, né? A nível de campo e bola, né? O Botafogo está em preparação, nós sabemos disso. Então eu vou procurar o nome dele ali. Ele está num desses times ali, não sei se é no Olímpia, não é no Cerro Porteño não. Está num time desse aí, do Uruguai, do Paraguai, um desses times aí. Então, o Botafogo está atrás desse tipo de jogador. E aí nós estamos aí, a janela está aberta, o Botafogo tem um certo dinheiro em caixa, tem valores para poder apresentar com uma proposta boa, e nós precisamos ali avaliar o que o scout vai apontar para o John Textor como sendo jogadores viáveis ao time atual do Botafogo. Assim como o David também deve estar autorizando, né, alguns contatos, algumas contratações. Isso é muito importante para o Botafogo, muito importante mesmo. Bom, então agora temos também a novidade de que o Jefinho volta a treinar, né? Jefinho postou, inclusive, nas suas redes sociais, que está treinando. Vamos ver, esses jogadores todos eram esperanças para o Botafogo. Jefinho, Segovinha, Diego Hernandes, tudo isso era esperança. Vamos ver se o Jefinho, cara, ele tem condições, mas tem que querer, né, cara? Tem que parar de se machucar. Cara, o jogador de futebol, ele tem uma sintonia fina muscular muito fina mesmo. Qualquer coisa estoura. Então, cara, você tá ali se recuperando, vai pra praia, fica aí jogando um futebol na praia, você sabe, a praia tem um terreno irregular, você vai e machuca suas articulações. Aí vai pro baile funk, quer dançar, vai pro pagode, quer sambar. Cara, tudo isso prejudica muito a questão física dos nossos jogadores. Então, dentro desse aspecto aí, vamos aguardar para ver o que nos oferece o dia de hoje. Hoje é quarta-feira. Hoje é dia 23 de junho. Então, o ideal é você fazer o quê?
se inscreve no canal, ativa o sininho da notificação, compartilha os vídeos e dá like, muito like. E like é a linguagem do YouTube. Saudações alvinetas.